Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. O Evangelho de hoje nos apresenta uma viúva cuja pobreza e abnegação são louvadas por Jesus e apresentadas como exemplo de verdadeira piedade. Esta pobre viúva doa de todo o coração tudo o que tem para viver. Em contraste com ela, Jesus coloca os escribas, que se consideram sábios e justos, e os ricos, que se julgam generosos por darem algo. Na realidade, todos pensam apenas nas aparências e, egoisticamente, só pensam em acumular riquezas, dando apenas o que lhes sobra. A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, gostaria de fazer uma breve observação. Na época de Jesus, poucos grupos eram considerados tão vulneráveis, tão pobres e tão desprezados quanto as viúvas. Se as mulheres naquela sociedade eram consideradas praticamente inúteis, o que seria de uma viúva sem marido, que, segundo aquela sociedade distorcida, era sua única riqueza e fonte de renda? Jesus, como vemos ao longo do Evangelho, dignificou as mulheres como ninguém, ainda mais as mulheres consideradas impuras, prostitutas, estrangeiras, doentes e viúvas. A primeira comunidade cristã compreendeu isso claramente e, por isso, desde o início, fez um grande esforço para cuidar de órfãos e viúvas, chegando a criar a função de diáconos, que cuidavam especificamente dessas viúvas. Voltando-nos agora para o Evangelho de hoje, vemos como ele apresenta uma viúva pobre, insignificante, totalmente desamparada, que faz uma doação ridiculamente pequena no tesouro do templo, minúscula em comparação com o que os ricos davam. Mas esse gesto, que pareceu insignificante para a maioria, capturou toda a atenção e a admiração daquele que vê as profundezas do coração, Cristo Jesus. Pergunte a ti mesmo: também tens um olhar puro e atento, voltado para o coração, como o olhar do Senhor? Em segundo lugar, esse gesto da viúva suscita uma reflexão sobre a pobreza e a riqueza. Eu poderia facilmente dizer: não importa se temos dinheiro, o que importa é como o usamos. E isso é verdade, mas apenas em parte. Se eu não dissesse mais nada, estaria abreviando o Evangelho, porque Jesus é muito mais incisivo. Em muitas ocasiões, Jesus adverte sobre o infortúnio dos ricos. Por exemplo, aquele rico insensato que sonhava em construir celeiros maiores para acumular sua riqueza e viver no luxo, e acabou que sua vida foi tirada dele naquela mesma noite. Ou aquele rico egoísta que não teve compaixão de Lázaro e foi posteriormente atormentado. Ou aquele jovem rico que se afastou de Jesus, triste e abatido, quando o Senhor o convidou a vender todos os seus bens, dá-los aos pobres e segui-lo de perto. Além disso, Jesus tem ditos que expressam claramente o perigo das riquezas.
Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em resumo, essas pessoas ricas que vemos no Evangelho de hoje, que andam por aí com vestes esvoaçantes, que fazem grandes doações, que vivem para as aparências e a superficialidade, deixam claro que, ao contrário do que este mundo diz, tal riqueza gera infortúnio, não alegria. Em última análise, tal riqueza não traz liberdade. Dinheiro e riqueza, luxo, conforto excessivo, são perigos mortais, uma bomba relógio. Ao contrário, Jesus tem uma bem-aventurança para os pobres. Bem-aventurados os pobres, e até se retrata como pobre. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A chave é ser rico aos olhos de Deus. Pergunte a ti mesmo: qual é a riqueza da tua vida? Te deixas seduzir facilmente pelas coisas deste mundo, que te dizem que tudo se resume a ter e consumir? Ou estás acumulando tesouros diante de Deus? Em terceiro lugar, o cerne do Evangelho de hoje é o gesto da viúva. Nas palavras de Jesus, ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Isso é verdadeiramente acumular tesouros diante de Deus. Isso é verdadeiramente ser rico diante de Deus. Ela personifica o mais importante, que a chave da vida não está em possuir e acumular, embora o bem-estar básico seja necessário. Somente aqueles que vivem em solidariedade, entregando-se a Deus e ao próximo, desfrutando da verdadeira liberdade e não se apegando a bens materiais, são verdadeiramente felizes. Somente aqueles que fixam o olhar nas riquezas eternas e duradouras, aquela riqueza de Deus que tem o poder de curar os nossos desejos, são verdadeiramente felizes. E, claro, não basta simplesmente espiritualizar. Certamente, é necessário ser interiormente, espiritualmente livre, mas gestos reais, concretos, até mesmo drásticos de compromisso, generosidade e solidariedade também são necessários. Então, pergunte a ti mesmo: és generoso com teus bens ou apenas dá, como aquelas pessoas ricas da leitura de hoje, do que te sobra? Que o Evangelho de hoje seja um importante lembrete de que não vives para possuir, acumular e gastar, mas para compartilhar, cuidar dos outros, servir e desfrutar da verdadeira liberdade. A liberdade que vem de fixar os olhos e o coração não neste mundo passageiro, mas em Deus Pai, que preparou para ti um reino de felicidade e paz eternos. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.